Saudações a todos, sejam bem-vindos ao Palavra Diária. É uma honra, uma grande alegria ter você aqui. Hoje a nossa conversa será interessante, viu? Vamos a um tema muito importante: bênçãos e maldições. Pois é, vamos começar com aquela pergunta de início. Você sabe o que é bênção e o que é maldição? A gente ouve essas palavras o tempo todo, não é mesmo? Mas o significado delas, segundo a palavra de Deus, é algo muito profundo e com consequências eternas. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, para a gente entender isso direitinho, não tem outro jeito. A gente precisa ir direto para a fonte, para as Escrituras. Vamos definir o que são bênçãos e maldições olhando o que a palavra de Deus nos diz. Vamos lá então, o que são bênçãos e maldições segundo a Bíblia? Olha que interessante. Bênção, que no hebraico é beraká, significa biblicamente uma declaração de favor divino, prosperidade, proteção e vida abundante. É como se fosse Deus se inclinando para nos favorecer. Já a maldição, do hebraico arar, é uma declaração de juízo, penalidade ou afastamento do favor de Deus, muitas vezes resultando em sofrimento, escassez e destruição. E aqui vem um detalhe fundamental, viu? Não estamos falando de sorte ou azar, como se fosse uma coisa do acaso, de jeito nenhum. A Bíblia mostra que bênçãos e maldições são consequências diretas, são os resultados de uma aliança que tem condições com Deus. Ou seja, são respostas diretas às nossas escolhas. E sabe um lugar na Bíblia onde isso fica, assim, cristalino? É na chamada Lei dos Dois Montes. É um momento impressionante na história de Israel, em que a escolha entre a bênção e a maldição foi colocada de uma forma muito visual, muito poderosa mesmo. Gente, a cena descrita é de arrepiar. Tenta imaginar isso. De um lado, o Monte Gerizim, que era o símbolo das bênçãos. Ali, 6 tribos proclamavam em voz alta as promessas de Deus. Do outro lado, o Monte Ebal, o símbolo das maldições. Lá, as outras 6 tribos confirmavam a justiça de Deus, respondendo amém a cada consequência da desobediência. Era uma declaração pública, solene, de que todo o povo estava entendendo as regras da aliança. E aí, em Deuteronômio 27, a coisa fica muito séria com o estabelecimento das maldições. Mas por que algo tão severo? Porque Deus precisava deixar muito claro por povo a gravidade do pecado. Essas maldições, na verdade, são um retrato de como o mundo funciona fora do propósito de Deus, mostrando o que acontece, natural e espiritualmente, quando a gente se afasta da fonte da vida. E a primeira maldição a ser proclamada é essa aqui: maldito o homem que fizer imagem de escultura. Isso vai direto no coração do primeiro mandamento, a idolatria, ou seja, a tentativa de trocar o Deus verdadeiro por qualquer outra coisa é a primeira da lista. E todo o povo respondia em uma só voz: amém. E a lista segue com outro exemplo muito poderoso: maldito quem ferir em oculto o seu próximo. Isso aqui é muito forte porque mostra que a lei de Deus não se preocupa só com o que a gente faz em público. Ela vai fundo, nos pecados secretos, na injustiça que ninguém mais vê, mas Deus vê. E o povo concordava. Amém. Mas agora vamos para o outro lado, o lado bom da história, as bênçãos prometidas. E que bênçãos maravilhosas, hein? Se o povo ouvisse e obedecesse à voz do Senhor, a promessa era de prosperidade em todo lugar, tanto na cidade quanto no campo, vitória total sobre os inimigos, fartura, abundância e uma posição de honra, de ser cabeça e não cauda entre as nações. Agora, em um contraste direto e pesado vinham as maldições pela desobediência. E a lista é longa, viu? É até assustadora e de propósito. Derrota, doença, escassez, fome, escravidão, tudo isso é o retrato de um mundo bagunçado pela rebelião. A mensagem era clara como a luz do dia. Se afastar de Deus, que é a fonte de toda a bênção, é se abrir para todo tipo de maldição, para o caos que o pecado sempre gera. Ok, mas alguém pode estar pensando, isso aí era só para o povo de Israel lá no Antigo Testamento, não era? A resposta é não. Essa ideia, na verdade, revela uma lei espiritual que é universal, um princípio que a gente vê em toda a Escritura, o princípio de semear e colher. É exatamente isso. As Escrituras mostram que bênçãos e maldições funcionam como lei espiritual. É tipo a lei da gravidade, ela simplesmente funciona. Você não precisa acreditar nela para que ela opere. É uma lei de causa e efeito que o próprio Criador estabeleceu no universo. E o Novo Testamento confirma isso de um jeito que não deixa nenhuma dúvida. Lá em Gálatas, capítulo 6, está escrito: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. É a lei da semeadura. Simples assim.
Quem semeia obediência a Deus, colhe as bênçãos de Deus. Quem semeia rebeldia e pecado, colhe as consequências disso. E, gente, isso está espalhado por toda a Bíblia. Começa lá na promessa a Abraão em Gênesis: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Passa pelo Salmo 1, que faz aquele contraste lindo entre o caminho do justo, que é abençoado, e o do ímpio, que se perde. Em Provérbios, a gente lê que a bênção do Senhor está na casa do justo. E em Jeremias, a declaração é forte: maldito o homem que confia no homem, bendito o homem que confia no Senhor. Então, peraí. Diante de um padrão de obediência tão alto e de consequências tão sérias, fica a grande pergunta: e agora? Existe esperança para nós? Como é que a gente escapa da maldição da desobediência, já que todos nós, sem exceção, pecamos? A resposta, a solução definitiva e gloriosa, está na cruz. Vamos entender como essa ponte foi construída. De um lado, no Antigo Testamento, a lei exigia uma obediência perfeita, algo que ninguém jamais conseguiu cumprir. Por isso, Gálatas 3 afirma que todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição. Mas, olha que coisa maravilhosa, aí vem o Novo Testamento, na mesma passagem, e nos dá a solução. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Isso aqui, pessoal, é o coração do Evangelho. Para pensar na profundidade disso. Jesus, lá na cruz, ele tomou sobre si a maldição que era nossa. Ele sofreu o afastamento do Pai. Ele pagou o preço da nossa desobediência. Para quê? Para que a gente, pela fé nele, pudesse ser restaurado à bênção original de Deus, a comunhão perfeita com o Pai. É a troca mais incrível e maravilhosa de toda a história. E essa obra que Cristo fez é tão completa, tão definitiva, que a palavra nos dá uma promessa para o futuro que é de encher o coração de esperança. Lá em Apocalipse, no novo céu e na nova terra, a gente lê: e ali nunca mais haverá maldição. O problema? Resolvido para sempre. Tá, mas e a gente? O que tudo isso significa para nós hoje? Significa que aquela mesma escolha, apresentada a Israel nos montes Gerizim e Ebal, é apresentada hoje, agora, a cada um de nós. A escolha entre a vida e o bem, e a morte e o mal. A voz de Deus, lá através de Moisés, ainda ecoa com força hoje. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Deus coloca os dois caminhos bem na nossa frente. A escolha é nossa. E o convite dele é claro: escolhe, pois, a vida. E aqui está um detalhe crucial. Nós somos livres para escolher o caminho que vamos seguir. Deus nos deu essa liberdade. Mas a gente não é livre das consequências da nossa escolha. Cada caminho leva a um destino diferente. Por isso, o convite que fica é este: que cada um de nós, à luz da palavra, escolha o caminho da obediência, da graça e da fidelidade, para experimentar as bênçãos eternas de um Deus que deseja nosso bem. Ele não apresenta a maldição por gostar dela, mas para nos alertar. O desejo do coração de Deus sempre é nos abençoar. E foi assim que conversamos sobre bênçãos e maldições. Fica aqui o nosso convite. Se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem. E vamos juntos, firmes na leitura da Bíblia Sagrada. Deus abençoe grandemente a todos.